Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 17 do vestibular do IME 2021/2022. Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês. Então, caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês entrando lá, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Agora vamos para a resolução desse problema aqui, que vai tratar da temática de interferência de raios luminosos. Olha só, conforme ilustrado na figura, uma fonte localizada na extremidade de um anteparo, que é reflexivo e tem a forma de uma semicircunferência, emite raios luminosos de comprimento de onda constante, em fase em todas as direções. E aqui ele fala algumas observações. Primeiro, para cada ponto da semicircunferência, considere apenas o efeito da interferência de uma única reflexão. Eu vou sublinhar essa informação porque ela é uma informação importante. Considere apenas o efeito de interferência de uma única reflexão, como exemplificado na figura. E considere que na reflexão o raio luminoso sofra uma inversão de fase. Óbvio, tá? Bom, sabendo que a razão entre o raio da semicircunferência e o comprimento de onda é 30, o número N de máximos locais de interferência que serão observados no anteparo é tal que... Bom, pessoal, vamos lá. Informação aqui que o problema nos deu. O centro da semicircunferência, eu vou botar aqui, ó, centro da semicircunferência, C de centro, tá? E aí ele fala o seguinte, o raio dessa semicircunferência, vou chamar aqui de Rzão, tá? R maiúsculo, beleza? E ele fala o seguinte, a razão, vou anotar aqui. Bom, a razão entre o raio dessa semicircunferência e o comprimento de onda dessa luz vale quanto? 30, tá? Vou deixar essa informação guardada, porque certamente é uma informação que a gente vai utilizar, tá? Aí eu fiz aqui algumas cópias desse desenho, porque primeiro a gente vai entender o que está acontecendo fisicamente aqui, tá? Para depois a gente poder aplicar a matemática da coisa, porque a matemática do problema ela é relativamente simples, tá? O mais difícil aqui é a gente fazer uma correta interpretação física do que acontece, tá? Então, aqui eu vou chamar esse ponto aqui de F de fonte, tá? F de fonte. Aqui eu vou chamar de ponto A. Aqui eu vou chamar de ponto A. E aqui eu vou chamar de ponto E. Ponto E de encontro, tá? Aonde essas duas ondas vão se encontrar, tá? Aonde ali nós teremos pontos de interferência, nós teremos diversos pontos E de interferência desses dois raios, tá? Bom, o que a gente tem que se lembrar aqui do problema? Esses raios, eles são emitidos por essa fonte, tá? E eles saem com a mesma fase, beleza? Então, vamos pensar aqui no raio superior, tá? No raio superior, olha só, ele sai da fonte, ele bate no anteparo, reflete e chega até o ponto E, beleza? Informação importante, tá? O que acontece no ponto A? O que acontece com o raio que eu desenhei aqui de cor vermelha no ponto A? Aqui eu vou ter o ponto de inversão de fase. Inversão de fase. Então, esse raio de cor vermelha, ele vai ter a sua fase invertida. Por quê? Porque toda vez que eu tenho a reflexão de um raio ou a reflexão de uma onda, eu tenho a inversão de fase dessa onda, tá? Então, ele sai com uma determinada fase, aqui a fase é invertida, e ele vai chegar no ponto E com a fase invertida, tá? Então, beleza. Agora, vamos para o raio daqui de baixo. O raio de baixo, ele sai daqui da mesma fonte, e ele vai chegar lá no ponto E. Só que ele chega no ponto E justamente com a mesma fase que ele saiu, tá? Justamente com a mesma fase que ele saiu.
Diferente do raio de cor vermelha. Ele sai com uma fase e ele vai ter a sua fase invertida devido a uma reflexão. Tá? Então, outra observação. A pergunta que a gente faz é, que tipo de interferência que a gente vai ter aqui no ponto E? Bom, a gente vai ter no ponto E uma interferência destrutiva. Interferência destrutiva. E como que isso funciona? Como é que a gente pode enxergar isso, né? Bom, o raio A ele vai ter a sua fase invertida. O raio azul, né? O raio vermelho ele vai ter a sua fase invertida. O raio azul ele vai continuar com a mesma fase. Então vamos supor que aqui, deixa eu fazer um desenho simples, que aqui eu tenha a onda azul, a onda do raio azul. Não vai ficar muito legal, mas vamos tentar, tá? E aqui eu vou ter a onda do raio vermelho com uma interferência destrutiva. Ou seja, como o raio vermelho, se o raio vermelho não tivesse a sua fase invertida, aqui nós teríamos algo parecido com isso aqui, tá? Então, aqui a onda azul e a onda vermelha, mais ou menos com a mesma fase, tá? Só que a fase foi invertida, então eu vou ter algo parecido com isso aqui, olha. Uma fase invertida. Então, com a fase invertida, a gente vai ter interferências destrutivas, de interferência aqui de uma única reflexão, tá? Então, é isso que acontece no problema. Bom, aí aqui a gente vai ter que pensar, né, na diferença de caminho que esses raios percorrem. Então, aqui o raio vermelho, que eu coloquei aqui de cor vermelha, ele vai percorrer o caminho que eu vou chamar aqui de L1, tá? L1. E aqui também vai ser L1, beleza? Bom, e o raio azul eu vou chamar de L2, tá? Bom, e o que a gente sabe quando a gente tem interferência entre duas ondas? Como aqui eu estou lidando com interferência destrutiva, como que eu posso calcular a diferença de caminho óptico, tá? Então, esse é um valor importante nesse problema, e principalmente quando a gente está tratando de reflexões, tá? Então, vou escrever aqui, ó, diferença de caminho óptico. A gente vai ter que pensar no cálculo dessa coisinha aqui. A gente pode chamar de diferença de percurso ou diferença de caminho óptico, tá? Tanto faz. Aqui eu vou chamar de diferença de percurso. Lucas, como assim diferença de percurso? Por quê? Porque o raio aqui que eu coloquei de cor vermelha, ele vai caminhar, né? Ele vai ter um caminho maior do que o raio de cor azul, tá? Ele vai percorrer um percurso diferente em relação à distância mesmo, que a gente está falando, né? A distância percorrida pelo raio vermelho vai ser diferente da distância percorrida do raio azul, tá? E aqui é L1, né? Botei L2. Aqui é L1, tá? Então, L1, L1 e L2 é o azul. Então, como que eu poderia calcular essa diferença de percurso? Essa diferença de percurso aqui eu vou chamar de ΔL, tá? O ΔL vai ser o percurso percorrido pelo raio de cor vermelha, ou seja, vai ser L1 mais L1, subtraindo L2. Tá? E isso tem que ser igual a quanto? Bom, isso tem que ser igual a M mais meio vezes lambda. Bom, Lucas, de onde você tirou esse M mais meio? Pessoal, isso aqui significa, vou pegar aqui a cor vermelha, isso aqui é para tratar de franjas escuras, tá? Franjas escuras. Então, aqui são pontos de interferência destrutiva.
E aqui é o comprimento de onda, né? Já que a gente está tratando de comprimento de onda constante para esses raios emitidos por essa fonte, tá? Então, m mais meio. E esse m, Lucas, da onde sai esse m? Esse m, ele permite que a gente identifique os pontos de mínimos e máximos aqui, né? Ou seja, os pontos, nesse caso aqui, de interferências destrutivas, tá? Então aqui, vou puxar uma setinha e vale a pena a gente anotar que o m aqui, ele é um número inteiro positivo, ou seja, o m, ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2, e esse m pode ser 3, pode ser 4. Esse m ele representa ali as posições dessas interferências destrutivas, tá? Então, m mais meio, esse meio surge justamente devido à interferência destrutiva, multiplicado por lambda, beleza? Então, a gente vai resolver o problema baseado nessa expressão, tá? Da diferença de percurso aqui para a gente encontrar os pontos de interferência destrutiva, tá? E a interferência destrutiva a gente já explicou por quê, aqui a gente já comentou devido à inversão de fase do raio de cor vermelha, tá? Só que aí, pessoal, vamos lá. Eu poderia resolver a partir daqui? Eu poderia, tá? Eu poderia resolver a partir daqui. Só que vai surgir um grande problema, pode ser grande ou pode não ser grande, depende do ponto de vista, tá? Vai surgir um problema que é o seguinte, eu não tenho o valor de L1 e eu não tenho o valor de L2, tá? Esse é o grande problema da interpretação física aqui, né? Porque eu poderia continuar o problema a partir daqui, tá? E aí eu teria um trabalho, assim, digamos, desnecessário, geométrico, porque eu teria que utilizar aqui ou relações de trigonometria ou utilizar a lei dos cossenos para encontrar tanto o valor de L1 quanto o valor de L2. Eu posso fazer isso? Eu posso, tá? Só que existe um caminho que também é correto, é muito correto, tá? E também é um caminho mais simples, que é justamente a gente conseguir interpretar a física aqui de uma forma um pouco mais completa, tá? Então, caso você queira continuar a partir daqui, vocês vão ter que encontrar os valores de L1 e L2 a partir ou de relações trigonométricas ou de leis dos cossenos, tá? Vocês conseguem encontrar. Então, pessoal, eu vou resolver esse problema a partir do seguinte raciocínio. Eu vou pensar que o raio de cor vermelha, ele está aqui um pouco mais inclinado. Aonde vai estar o meu ponto de interferência destrutiva? Bom, vou ter aqui L1, né? E aqui o meu raio de cor azul, tá? Então aqui, o meu ponto de interferência destrutiva, que eu vou chamar de E2, tá? Enquanto lá em cima eu tinha E1, tá? E1, aqui eu tenho E1, um ponto de interferência destrutiva. Aqui eu tenho o ponto E2, que é mais um ponto de interferência destrutiva, tá? Vamos pensar, vamos continuar inclinando um pouco mais esse raio, tá? Como que vai ficar? Bom, vou inclinar um pouquinho mais e olha só. Não quero que coincida. Incline um pouquinho mais. Não. Agora sim. Bom, onde é que vai ficar aqui o meu E3? Vai ficar mais ou menos naquela posição ali, ó. Aqui eu vou ter L1, tá? E aqui eu vou ter E3, mais um ponto de interferência destrutiva. O que a gente tem que pensar? O que a gente tem que se perguntar? Até onde eu posso ir com esse raio, tá? Essa é a pergunta que a gente tem que nos fazer, beleza? Bom, eu posso ir com esse raio, o raio de cor azul, o máximo que eu posso inclinar ele, né, no sentido horário, vai ser aqui, quando ele coincidir com o diâmetro da minha circunferência, tá? A partir do momento que ele coincide com o diâmetro da minha circunferência, esse é o máximo que ele pode ir. Então aqui eu vou ter o centro da minha circunferência, tá? E aí onde é que estarão os raios L1, né? Aqui eu tenho o primeiro raio L1 e aqui eu vou ter, depois da reflexão, aqui o meu ponto de interferência, que eu posso chamar de EN, tá? Vou chamar aqui de EN.
tá? Então, o problema pergunta o seguinte, quais são, né, qual é o número máximo de pontos de interferência destrutiva que a gente vai ter devido a uma única reflexão do raio vermelho, tá? Eu poderia continuar inclinando esse raio? Não sei, vamos descobrir agora o que aconteceria se a gente inclinasse mais? Bom, vamos imaginar aqui a continuação do nosso anteparo e vamos inclinar aqui o raio azul e vamos ver o que aconteceria. Como que ficaria a reflexão? Será que seria uma só reflexão? Vamos ver. Bom, vamos supor, aqui olha, está o ponto de reflexão. Eu precisaria de, no mínimo, mais uma reflexão para poder se encontrar, né, essa interferência. Então aqui ó, eu teria mais um ponto de interferência, só que não seria uma interferência devido a uma única reflexão, seria uma interferência devido a mais de uma reflexão. E a gente não pode lidar com esse caso, tá? Então, ao invés de eu trabalhar com esse esquema aqui, aonde eu não tenho valor de L1 e de L2, eu vou trabalhar com esse esquema aqui, tá? E esse esquema aqui é análogo àquele primeiro, tá? Esse terceiro esquema é análogo a este daqui, porque eu também estou lidando com uma única reflexão, tá? E aqui eu consigo encontrar a diferença de caminho um pouco mais fácil. Por quê? Porque olha só, aqui é o raio da minha circunferência, que eu chamei de Rzão, tá? E aqui a gente sabe que a gente tem um ângulo de 90 graus, tá? Então, se aqui é 90 graus, aqui eu tenho ponto F, ó, F, aqui eu vou chamar de ponto B, e aqui eu tenho ponto EN. Isso aqui é um triângulo retângulo cuja hipotenusa é 2R, tá? 2Rzão. Então, se a hipotenusa é 2Rzão, aqui eu vou ter um cateto que vai ter valor R raiz de 2. E aqui eu vou ter outro cateto, né? Outro cateto que também vai ter valor R raiz de 2. Tá? Lembrando que aqui, olha, vai ser 45 graus e aqui vai ser 45 graus, ou seja, estamos lidando com um triângulo retângulo isósceles, com catetos iguais. Tá? E aí, como que vai ficar a diferença de percurso? Então, olha só, lembrem-se, a gente tem que calcular aqui a diferença de percurso. Diferença de percurso. Bom, como que vai ficar isso? Como vai ficar o nosso ΔL? Tá? O ΔL vai ser R raiz de 2 mais R raiz de 2, R raiz de 2 mais R raiz de 2, multiplicado não, né? Diminuindo aqui, ó, subtraindo de 2Rzão. Tá? Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a M mais meio de lambda, já que a gente está trabalhando com interferência destrutiva. Tá? Então, vamos trabalhar aqui essa expressão. Como que vai ficar aqui do lado esquerdo? Tá? Bom, vai ficar 2R raiz de 2 menos 2R. Isso tem que ser igual a M mais meio de lambda. Tá? Bom, ali eu vou colocar 2R em evidência. Então, vai ficar 2 multiplica R, 2R vezes, como eu coloquei em evidência, vai ficar raiz de 2 menos 1. Isso tem que ser igual a M mais meio de lambda. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o lambda, que está do lado direito da minha equação, e vou colocar para o lado esquerdo dividindo. Então, terei o seguinte, olha, 2 vezes R dividido por lambda, que multiplica raiz de 2 menos 1.
E do lado direito, eu continuo tendo m mais meio. Lembrando que meio, ele nos ajuda a identificar o número de interferências que a gente está calculando aqui. Tá? As posições, né? Na verdade, não o número de interferências, mas sim as posições das interferências, tá? Que vai de 0 até infinito, já que é um número natural positivo. Tá? E aí, olha só, qual é o valor dessa razão aqui, R, dividido por lambda? O problema falou lá no início, e eu anotei, né? Isso aqui é 30. Então, vai ficar 2 vezes 30, 60. Então, do lado esquerdo, vai ficar 60, que multiplica raiz de 2 menos 1, raiz de 2 menos 1. E do lado direito, m mais meio. M mais meio, ou seja, 0,5. Tá? Esse 60 que multiplica a raiz de 2 menos 1, eu fiz aqui na calculadora, deu 24,85, né? Com duas casas decimais. 24,85, vou colocar aqui 24,9, tá? Então, do lado esquerdo, né, 24,9, tá? É igual a m mais meio, m mais 0,5, ou seja, qual é o valor de m? M vai ser 24,4, tá? Ou seja, m, lembrem-se, m é um número que nos ajuda a identificar as posições, né, dessas interferências. Então, esse m, deixa eu botar aqui, ó, esse m, ele pode ser qualquer número positivo inteiro. Ou seja, eu vou ter uma interferência na posição 0, eu vou ter uma interferência destrutiva na posição 1, eu vou ter uma interferência destrutiva na posição 2, até uma interferência destrutiva na posição, tá aqui, ó, na posição 24. Tá? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, essas são as posições. Tá? E quantas interferências destrutivas a gente vai ter? Qual é o número máximo dessas interferências? Que é o que o problema está chamando de Nzão. Tá? Então, Nzão vai de 0 a 24, ou seja, são 25. Tá? Então, vamos voltar lá no problema e ver se tem essa resposta 25. Tá? Ó, sabendo que a razão entre o raio da circunferência, o raio da semicircunferência e o comprimento de onda é 30, o número n de máximos locais, tá? O número n de máximos locais, esse número n vai de 0 até 24, ou seja, n é 25, de interferência que serão observados no anteparo é tal que. Então, esse n está aqui no intervalo de 1 a 27. Tá? Então, a resposta correta do nosso problema, letra D, de dado. Beleza, pessoal? Então, fica aí mais uma resolução para vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Valeu!